A terceira classificação que você precisa saber é se esses gastos são fixos ou são variáveis. Gastos variáveis são aqueles que variam em função do número de serviços que você presta. Quanto mais você presta atendimentos, mais você gasta. Quanto menos você presta atendimento, menos você gasta. Então, o que não é assim, o que não varia em termos de prestação de serviço, é gasto fixo. Então, lá na hamburgueria, o gasto com gás varia, porque quanto mais hambúrgueres eu faço, mais gás eu gasto. O gasto com ar-condicionado não varia, porque o ar-condicionado fica ligado o tempo todo. E se eu vender 3 hambúrgueres ou se eu vender 100 hambúrgueres, o gasto com ar-condicionado é a mesma coisa. Então o gasto com ar-condicionado é fixo. Pergunta-chave que você vai fazer para identificar se um gasto é fixo ou variável é: se eu não vender nenhuma unidade, se eu não vender nada, vamos supor que eu passe um mês sem cliente, pandemia, isolamento social, não posso abrir o meu negócio, minha hamburgueria está fechada, não atendi nenhum paciente. Se eu não atender nenhum paciente, eu tenho esse gasto? A hamburgueria não atende paciente, né? Se eu não vender nenhum sanduíche, eu vou ter esse gasto? Se a resposta é sim, isso é um custo fixo. Se a resposta é não, isso é um custo variável. Então, se eu não vender nenhum sanduíche, eu não vou ter nenhum gasto com carne. Não preciso gastar carne, porque eu não vendi sanduíche. Então, carne é um custo variável. Se eu vender um hambúrguer, eu gasto uma carne. Se eu vender 50 hambúrgueres, eu gasto 50 carnes. Isso é um gasto variável. O dermatologista, se ele não atender nenhum paciente, ele gasta com seringa? Não. Então, seringa é gasto variável. Quanto mais pacientes ele atende, mais seringas ele gasta. Agora, se ele não atender nenhum paciente, ele tem que pagar aluguel? Tem que pagar. Se não entrar nenhum paciente no consultório dele, resolveu tirar férias, foi para um congresso, com um período sem atender ninguém. Mas ele continua tendo que pagar aluguel. Aluguel é um custo fixo. Continua tendo que pagar energia elétrica. É custo fixo. A conta da energia elétrica varia. Tem mês que é um valor, no mês seguinte é outro valor. Não é sempre o mesmo valor, igual ao aluguel. Sim, varia, mas é um custo fixo. Então não confunda. Tem muita gente que confunde isso. Fala que gasto fixo é aquele valor que é sempre igual. Está errado. Gasto variável é aquele gasto que varia. Não é isso. Então a conta de energia elétrica varia, não é todo mês a mesma coisa, mas ela não varia em função do número de serviços prestados, número de atendimentos prestados. Esse é o conceito. Bem, os gastos variáveis, então, estão relacionados ao seu atendimento. Quando você atende muitos pacientes, você tem muitos gastos variáveis. E você quer isso. Isso é bom, sinal de que você está gerando muita receita. Então é natural que os gastos variáveis cresçam junto com a sua receita. Portanto, você deve atacar primeiro os gastos fixos. Esses estão mais passivos à sua intervenção, porque se você consegue contratar uma internet mais barata e que consiga te atender, você vai ter todo mês um valor mais baixo para pagar, independente se você atendeu o paciente ou não, se você atendeu poucos pacientes ou muitos pacientes, o seu custo com a internet, o seu gasto, a sua despesa com a internet, porque a internet não é custo, é despesa, então o seu gasto com a internet reduziu. É muito mais fácil você atacar gastos fixos
com gastos do que gastos variáveis.